Revisão rápida de física, espelhos planos, translação de um espelho plano. Observe a figura. Aqui nós temos um objeto a uma distância d em relação ao espelho plano e sua correspondente imagem. Ela é virtual direita e do mesmo tamanho do objeto. O objeto permanece em repouso em nossa análise, em relação ao solo. Nós vamos transladar o espelho para a direita de uma distância x com velocidade v. Vamos mostrar que a imagem translada com o dobro da velocidade, a imagem do objeto O. Bom, agora, com a translação de x para a direita, o objeto se encontra a uma distância d mais x do espelho na sua nova posição. Consequentemente, a imagem se encontra do espelho a uma distância d mais x. O deslocamento do espelho em relação ao objeto é igual a x, por quê? Eu vou fazer posição final do espelho em relação ao objeto, que é d mais x, observe, menos a posição inicial do espelho em relação ao objeto, que é d. Quando eu faço o cálculo, isso resulta em x. Para a imagem, qual é o deslocamento da imagem em relação ao objeto O, o nosso referencial? A imagem, no final do processo da análise, ela se encontra a uma distância do seu objeto correspondente de uma distância d mais x mais d mais x. Portanto, a posição final da imagem em relação ao objeto é 2d mais 2x. Observe aqui a figura. Qual é a posição inicial da imagem em relação ao objeto? d mais d, 2d. Portanto, efetuando os cálculos, encontramos 2x. Logo, o deslocamento da imagem em relação ao objeto é o dobro do deslocamento do espelho em relação ao objeto, porque a imagem sofre um deslocamento 2x, enquanto o espelho um deslocamento x. Se nós dividirmos cada ΔS pelo ΔT, nós vamos obter a velocidade. Portanto, dividindo aqui por ΔT, obtemos a velocidade da imagem em relação ao objeto. Dividindo aqui por ΔT, temos a velocidade do espelho em relação ao objeto. E com isso nós concluímos que a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual ao dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Perceba então que, se o espelho translada com uma velocidade v, sua imagem vai transladar com o dobro da velocidade. Vamos agora, na mesma situação, fazer uma análise rápida. Observe bem as perguntas. Qual é a velocidade do espelho em relação ao objeto? V. Qual é a velocidade da imagem em relação ao objeto? 2v. Agora, qual é a velocidade da imagem em relação ao espelho? Se eu tenho 2v e aqui v, basta fazer a velocidade relativa. Neste caso, eu vou fazer a subtração, pois as velocidades estão na mesma direção e sentido. Logo, a velocidade da imagem em relação ao espelho é igual a 2v menos v e, portanto, v. Para finalizar a translação de um espelho plano, observe a figura abaixo. Nós temos o objeto, o espelho, sua imagem, observe a simetria, Dzinho e Dzinho. Agora, se eu afastar o objeto para a direita com velocidade v, mantendo o espelho fixo, o espelho agora está em repouso em relação ao solo, o que acontece com a imagem? Bom, por simetria, se o objeto se afasta com velocidade v, a imagem deve se afastar com a mesma velocidade v. Nós estamos analisando em módulo, perfeito? Então vamos lá. Se o objeto estava a uma distância d e agora está a uma distância d mais x, o deslocamento do objeto em relação ao espelho vale x. A imagem estava a uma distância d em relação ao espelho e agora está a uma distância d mais x. Lembre-se que o espelho é o nosso referencial em repouso. Então, de d para d mais x, a imagem também transladou x. Perceba que o deslocamento do objeto em relação ao espelho é igual ao deslocamento da imagem em relação ao espelho. Portanto, eles se afastam do espelho com a mesma velocidade. O mesmo vale para aproximação. Se o objeto se aproxima do espelho com velocidade v, a imagem se aproxima do espelho com velocidade v. Última perguntinha, observe bem. Vamos considerar o afastamento aqui ilustrado. Se o objeto se afasta do espelho com velocidade v e a imagem também, qual é a velocidade de afastamento da imagem em relação ao objeto? 2v, porque as velocidades estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, a velocidade relativa é dada pela soma das velocidades. O mesmo vale para aproximação. Se o objeto se aproxima com velocidade v do espelho, a imagem também vai se aproximar do espelho com velocidade v. E, portanto, a imagem se aproxima do objeto com o dobro da velocidade, 2v, pois elas estarão na mesma direção, porém em sentidos opostos.